Meu nome é Carolina Santos, 32 anos, proprietária da Momentos Perfeitos, o cerimonial que transformou casamentos paulistanos em experiências cinematográficas nos últimos 5 anos. Ironicamente, minha própria vida amorosa parece um filme indie melancólico que ninguém assistiria voluntariamente. Minha família ainda não superou o dia em que abandonei o curso de Direito no 6º semestre, jogando fora o futuro brilhante, como meu pai gosta de lembrar nos almoços de domingo. Construí meu negócio literalmente do zero, começando com pequenas festas de aniversário em Pinheiros, economizando cada centavo até conseguir alugar uma salinha comercial minúscula na Vila Madalena. Os primeiros 3 anos foram uma montanha-russa de noivas histéricas, fornecedores que desapareciam na véspera e planilhas financeiras que me faziam chorar de madrugada. Enquanto isso, Beatriz ganhava seguidores no Instagram, posando em brunches instagramáveis e festas VIP. Hoje, a Momentos Perfeitos ocupa 3 andares num prédio comercial em Moema e tem lista de espera de 8 meses. Mas para minha família, continuo sendo a Carol que desistiu de ser alguém na vida. Engraçado como o sucesso tem diferentes definições dependendo de quem está avaliando, não é? Talvez por isso nunca mencionei aos meus pais que o melhor cerimonial de São Paulo, que Beatriz tanto se gabava de ter contratado, era, na verdade, o meu. Beatriz nasceu com aquele tipo de beleza que faz estranhos pararem na rua para olhar. Cabelos castanhos perfeitamente ondulados, olhos cor de mel que parecem iluminados por dentro e um sorriso que convence qualquer um a fazer exatamente o que ela quer. Aos 28 anos, acumula 2,3 milhões de seguidores que acompanham sua vida perfeita, patrocinada por marcas de luxo que ela finge usar no dia a dia, mas só desembala para as fotos. Influencer de lifestyle e bem-estar é como ela se apresenta, embora eu tenha testemunhado inúmeras crises de choro por causa de números de engajamento e comentários negativos. A vida por trás das câmeras de Bia é uma sucessão de dietas malucas, crises de ansiedade e uma busca desesperada por validação. Quando Eduardo Mendes, herdeiro de uma suposta fortuna tech, apareceu em sua vida, pareceu a peça final do quebra-cabeça perfeito que ela montava para o público. O noivado foi anunciado após apenas 4 meses de relacionamento, com um anel de diamante do tamanho de uma amêndoa e uma sessão de fotos em Fernando de Noronha, que parecia saída de um catálogo de moda. Mamãe chorou de emoção ao saber que finalmente teria o casamento dos sonhos para organizar. Ironicamente, acabaria sendo eu a fazer isso. Papai brindou ao futuro brilhante que sempre imaginou para sua filha preferida. E eu? Bem, eu apenas sorri e perguntei quando era a data, sem imaginar que aquela simples pergunta mudaria completamente os rumos da minha vida. Eduardo tem aquele tipo de charme que funciona melhor em ambientes com pouca luz, restaurantes caros, bares exclusivos, festas privativas. Alto, sempre impecavelmente vestido em ternos italianos sob medida, cabelos grisalhos nas têmporas apesar dos 35 anos, e um Rolex que faz questão de deixar visível ao gesticular. Criador da EduTech Solutions, ele se apresenta sem nunca explicar exatamente o que sua empresa faz, além de revolucionar o mercado de tecnologia educacional. Nos primeiros encontros familiares, achei estranho como ele conseguia falar por horas sem realmente dizer nada concreto. Suas histórias sempre envolviam nomes importantes. Como disse ao João Dória semana passada, viagens internacionais mirabolantes e negócios multimilionários que estavam prestes a se concretizar. Mamãe e papai bebiam cada palavra como se fosse néctar dos deuses, enquanto eu tentava entender por que meu radar de alerta não parava de apitar. O momento mais revelador foi quando, durante um jantar no Fasano, vi Eduardo trocar discretamente seu cartão de crédito recusado por outro, enquanto sussurrava algo ríspido para o garçom. Naquela mesma noite, ele anunciou que havia comprado um terreno em Trancoso para construir a casa de praia do casal. Beatriz suspirou sonhadora, já imaginando os futuros posts. Eu apenas observei o leve tremor em suas mãos ao assinar a conta,
questionando-me se minha irmã estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. E pior, se eu deveria ou poderia fazer algo a respeito. A primeira vez que ouvi o nome Eduardo Mendes em meu escritório foi numa terça-feira chuvosa. Minha assistente, Luísa, entrou na minha sala segurando uma pasta verde-água, nossa cor para clientes VIP. A assistente pessoal de um tal Eduardo Mendes ligou. Ele está noivo de uma influencer e quer o melhor cerimonial de São Paulo para o casamento. Ela fez aspas no ar, rindo. Pediram uma reunião o quanto antes, parece que é urgente. O e-mail de confirmação chegou minutos depois, com uma lista de exigências que faria qualquer profissional questionar se valia a pena aceitar o cliente. Queriam discrição absoluta, exclusividade, inovação nunca vista antes em casamentos brasileiros e, claro, condições especiais por causa da exposição que proporcionariam. Típico de clientes ligados à mídia. O que não era típico, o nome da noiva no rodapé do e-mail, Beatriz Santos, minha irmã. Fiquei encarando a tela por longos minutos, meu cérebro processando as possibilidades. Era uma coincidência absurda ou algum tipo de teste? Será que ela sabia que eu era a proprietária e estava deliberadamente me procurando? Ou, cenário mais provável, ela não fazia ideia de que o melhor cerimonial de São Paulo era comandado pela irmã que considerava um fracasso profissional? Decidi que a reunião inicial revelaria a verdade. O que eu não sabia é que estava prestes a embarcar na versão corporativa de um reality show de vingança. A reunião foi agendada como uma videoconferência. Minha assistente Luísa conduzia a reunião, enquanto eu observava minha irmã e seu noivo pela primeira vez como clientes. Queremos algo absolutamente único. Eduardo gesticulava com as mãos manicuradas, enquanto Bia assentia com aquela expressão ensaiada de interesse intenso que ela usa nas publicidades. Algo que faça os convidados dizerem "uau" a cada detalhe. Com certeza não queremos nada comum ou, você sabe, sem classe, Beatriz acrescentou, ajustando o enorme anel de noivado para que captasse melhor a luz. Nada que pareça feito por alguém sem visão ou... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Sem sucesso na vida. Luísa, que conduzia a reunião enquanto eu observava silenciosamente, lançou-me um olhar rápido de desconforto. Foi quando Eduardo soltou a bomba. Falando nisso, a irmã da Bia tem uma microempresa de festinhas ou algo assim, não é? Melhor nem convidarmos. Ela vai parecer tão deslocada quanto seu negóciozinho amador. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da minha caneta rolando pelo chão quando a deixei cair. A dor das palavras deles foi tão física que tive que me abraçar. Bia riu, aquela risada artificial que desenvolveu para suas redes sociais. Coitada da Carol, ela realmente acha que organizar aniversários infantis em buffets é uma carreira. Naquele momento, algo cristalizou dentro de mim. Poderia simplesmente revelar quem eu era e encerrar aquela farsa, ou conduzir o casamento mais perfeito já visto, sem que eles soubessem quem estava por trás de tudo. Adivinhe qual opção escolhi? Mamãe apareceu no meu apartamento na manhã seguinte, carregando uma cesta de pães de queijo ainda quentes da padaria da esquina. Seu código secreto para "temos um assunto delicado para discutir". Sentou-se à minha mesa de jantar de segunda mão, que ela sempre criticava por ser rústica demais, e foi direto ao ponto. Beatriz me contou que vai se casar e contratou o melhor cerimonial da cidade. Ela fez uma pausa, me estudando. Um lugar chamado Momentos Perfeitos. Que coincidência, não? Respondi, mordendo um pão de queijo para disfarçar meu sorriso. Mamãe suspirou profundamente, daquele jeito que faz desde que eu tinha 5 anos e desenhava nas paredes. Carol, você precisa contar a ela. Não pode organizar o casamento da sua irmã sem que ela saiba. Seus olhos imploravam por bom senso, algo que nossa família aparentemente nunca teve em abundância. Vocês duas precisam resolver essa rixa infantil. São adultas agora. Adultas? Interessante. Bebi um gole de café, ganhando tempo. Foi como adulta que Bia me descreveu como fracassada para o noivo dela ontem?
Foi como adulta que ela riu da minha empresa sem saber que é exatamente minha empresa que ela contratou porque é a melhor de São Paulo? Mamãe empalideceu. Ela não faria isso. Começou, mas parou ao ver minha expressão. Pedi que guardasse segredo, prometi não sabotar nada, mas fui firme. Deixe que eles descubram por si mesmos. Talvez seja exatamente a lição que Beatriz precisa. O que mamãe não sabia é que eu já suspeitava que havia muito mais em jogo do que apenas um casamento. A primeira visita técnica aos possíveis locais do casamento foi estrategicamente agendada para quando eu estaria em Milão, na maior feira de eventos da Europa. Enviei Luísa e nossa designer de ambientes, Renata, para conduzirem Beatriz e Eduardo pelo circuito dos 3 espaços que selecionei pessoalmente: o clássico Palácio dos Cedros, o contemporâneo Espaço Jardins e o surpreendente Museu do Ipiranga, recém-reformado, uma escolha ousada que incluí especificamente porque sabia que impressionaria Eduardo. De Milão, assisti pelos stories que Luísa postava discretamente em nosso Instagram profissional, observando como Beatriz percorria os espaços. No Palácio dos Cedros, ela parou diante do jardim de rosas brancas, exatamente como fazia quando éramos crianças e visitávamos a casa de nossa avó em Campos do Jordão. Pedi a Luísa que mencionasse casualmente a possibilidade de incorporar essas flores em todo o conceito do casamento. É como se vocês lessem minha mente, Beatriz exclamou, genuinamente surpresa. O mais fascinante foi perceber como incorporei instintivamente memórias de nossa infância nos 3 projetos apresentados. As lanternas flutuantes que sugeri para o lago do palácio eram idênticas às que soltávamos juntas no aniversário de nossa avó. As cores propostas, um degradê específico de azul para rosa, eram exatamente as de um pôr do sol que fotografamos juntas aos 14 e 16 anos. Eduardo escolheu o Palácio dos Cedros, como previ, por ser o mais ostentoso. Beatriz concordou, encantada com coincidências que não eram coincidências. E eu, a 10.000 quilômetros de distância, sorri para meu expresso, pensando em como nosso passado compartilhado estava silenciosamente guiando seu futuro, sem que ela sequer suspeitasse. 3 semanas após a escolha do local, recebi uma mensagem direta de Eduardo no Instagram da empresa. Preciso falar com a proprietária da Momentos Perfeitos urgentemente. O tom imperativo, mesmo por escrito, me fez revirar os olhos. Respondi como sempre fazíamos com clientes difíceis, educadamente, mas estabelecendo limites. Expliquei que estava coordenando um projeto internacional, mas que poderíamos agendar uma videochamada na próxima semana. Inaceitável, foi sua resposta imediata. Estou investindo uma fortuna nesse casamento e nem conheço quem está no comando? Como sei que não estão me passando para trás? A ironia era tão deliciosa que quase mandei uma selfie naquele momento. Em vez disso, criei uma elaborada história sobre estar desenvolvendo um conceito exclusivo para casamentos na Itália que exigia minha presença física para negociações com fornecedores históricos. Eduardo finalmente aceitou falar com minha diretora de operações no dia seguinte. Instruí Luísa detalhadamente, prevendo suas perguntas e armadilhas. O que não previ foi que ele apareceria no escritório sem aviso, exigindo ver contratos, portfólios e orçamentos detalhados. Tive que sair pela porta dos fundos enquanto minha equipe o entretinha na sala de reuniões principal. Foi nesse dia que percebi. Eduardo não era apenas controlador e arrogante. Ele estava desesperadamente procurando falhas, como alguém que não poderia se dar ao luxo de ter surpresas. A pergunta era: por quê? A primeira pista veio através de Mateus, nosso contador, durante a revisão mensal de contratos. Tem algo estranho nos pagamentos do casamento Mendes Santos, ele comentou, ajustando os óculos de armação grossa. O primeiro depósito veio de uma offshore, o segundo de uma empresa em Delaware que não consegui rastrear, e o terceiro foi feito em dinheiro vivo. Levantei os olhos da tela, subitamente alerta. Pagamentos em dinheiro vivo eram raros em transações daquele porte, especialmente em 2025.
Contratei discretamente uma empresa de análise de crédito, alegando ser uma verificação padrão para novos clientes. O relatório, que chegou 2 semanas depois, fez meu estômago afundar. A EduTech Solutions de Eduardo havia sido investigada pela CVM por suspeitas de fraude em captação de investimentos. 3 bancos haviam movido ações de cobrança contra ele no último ano, e seu apartamento no Itaim estava com hipoteca atrasada. O império que ele vendia para minha família, e aparentemente para Beatriz, era uma fachada prestes a desmoronar. A descoberta me deixou numa posição impossível. Revelar a verdade significaria expor minha investigação secreta e possivelmente arruinar o relacionamento com minha irmã para sempre. Guardar segredo seria permitir que ela caminhasse de olhos fechados para um desastre financeiro. Naquela noite, sentada sozinha em meu apartamento com uma taça de vinho barato, ironicamente, o mesmo que bebíamos escondidas na adolescência, tomei uma decisão. Continuaria o projeto, mas começaria a coletar evidências concretas. Se Beatriz ia ter seu coração partido, que ao menos estivesse legalmente protegida quando acontecesse. O que eu não imaginava é que essa decisão me colocaria em rota de colisão direta com Eduardo Mendes. A degustação do menu foi agendada para um sábado ensolarado de abril no próprio Palácio dos Cedros. Como de costume, aleguei uma emergência com outro cliente e enviei Luísa para representar a empresa. O chefe Henrique Fogaça, sim, conseguimos o próprio, havia preparado uma seleção que mesclava alta gastronomia com elementos afetivos que sugeri sutilmente. Pão de queijo gourmet com queijo da Serra da Canastra, favorito da nossa avó, mini coxinhas com massa de batata doce roxa que comíamos em festas infantis e, a peça de resistência, um petit gâteau de chocolate com recheio de doce de leite caseiro. Através do relatório detalhado de Luísa e dos vídeos discretos que gravou, pude testemunhar o momento exato em que Beatriz provou o petit gâteau. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e, por um breve segundo, a máscara da influencer perfeita caiu. Isso é exatamente como o doce que a vovó fazia para nós, ela exclamou, genuinamente emocionada. Eduardo, impaciente como sempre, apenas perguntou se era exclusivo o suficiente para impressionar os convidados VIP. É incrível como vocês captaram algo tão pessoal, Beatriz comentou com Luísa enquanto limpava discretamente uma lágrima. Nem mesmo minha própria irmã lembraria desse detalhe específico do doce de leite da vovó. Luísa, mantendo admiravelmente a compostura, apenas sorriu e disse que, há momentos perfeitos, se orgulha de criar conexões emocionais em cada evento. O que ninguém percebeu foi o chefe Fogaça me enviando uma mensagem. Ela realmente não faz ideia de que foi você quem criou todo o conceito, né? Essa família de vocês é complexa, hein? Se ele soubesse o quão complexa estava prestes a se tornar. Foi Renata, nossa designer de ambientes, quem primeiro verbalizou o que todos começavam a notar. Tem algo muito estranho com o Sr. Mendes, ela comentou durante nossa reunião semanal de equipe. Ontem, durante a apresentação das opções de decoração, ele recebeu 3 ligações que atendeu afastado. Cada vez que voltava, estava mais tenso e mudava completamente de ideia sobre o que havia aprovado minutos antes. Os outros assentiram, confirmando comportamentos similares em suas interações. Pedro, nosso coordenador de logística, acrescentou. Ele me perguntou 3 vezes se os pagamentos poderiam ser rastreados de alguma forma e se trabalhamos com discrição absoluta quanto à identidade dos convidados. Troquei olhares com Luísa, que já estava a par das minhas suspeitas. E tem mais, continuou Pedro. Quando mencionei casualmente que precisávamos das listas finais em breve, ele ficou visivelmente agitado e disse que haveria 2 listas, uma oficial e uma real. O comportamento errático de Eduardo sugeria mais do que apenas ansiedade pré-nupcial. Pedi que a equipe documentasse cada interação estranha, cada pedido incomum, cada contradição. Mantenham tudo absolutamente profissional, mas fiquem atentos, orientei. E, por favor, não comentem nada disso com Beatriz.
Enquanto todos saíam da sala, Luísa permaneceu para trás. Carol, estamos falando do casamento da sua irmã. Não acha que está na hora de contar a verdade a ela? Sua pergunta pairou no ar como fumaça. Ainda não, respondi finalmente. Primeiro preciso entender exatamente que jogo Eduardo está jogando. O que eu não disse em voz alta. E se for tarde demais quando eu descobrir? O primeiro sinal realmente alarmante veio quando Mateus, nosso contador, me chamou para uma conversa privada após uma transferência suspeita. Carol, ele pagou a última parcela com 4 cartões de crédito diferentes. 2 foram recusados antes de um terceiro funcionar. Mateus deslizou os recibos pela mesa, inquieto. Em 15 anos de contabilidade, nunca vi um cliente milionário fazer isso. Normalmente é o contrário. Tentam pagar tudo de uma vez para ostentar. Decidi investigar mais a fundo. Contratei discretamente um especialista em análise financeira, um ex-cliente que me devia alguns favores depois que salvei o casamento da filha dele de um desastre com o buffet. Eduardo Mendes não é quem diz ser, explicou Bruno, deslizando um dossiê pela mesa do café onde nos encontramos. Ele construiu um esquema complexo de empresas fantasmas. A EduTech Solutions existe apenas no papel e nas redes sociais bem produzidas. Os detalhes eram assustadores. Eduardo havia captado milhões de investidores incautos, com promessas de um revolucionário sistema educacional baseado em inteligência artificial. O dinheiro, porém, nunca foi investido no desenvolvimento de qualquer tecnologia. Era usado para manter sua fachada de empresário bem-sucedido, em um ciclo insustentável de novos investimentos para pagar os anteriores. Um clássico esquema Ponzi com roupagem tecnológica. E agora ele estava prestes a se casar com minha irmã, usando o evento como vitrine para atrair novos investidores. Você já se perguntou como alguém que conhece tão bem pode ser tão facilmente enganado? O telefonema da minha mãe veio numa terça-feira chuvosa, enquanto eu revisava contratos de fornecedores. Filha, você está ocupada? Precisamos conversar pessoalmente. Sua voz tremia levemente. Mamãe só treme a voz em 2 situações, quando está muito feliz ou terrivelmente preocupada. Pelo tom, não era felicidade. Encontramo-nos no apartamento dela 1 hora depois, papai, coincidentemente, tendo saído para jogar golfe debaixo de chuva. Eduardo veio jantar ontem, começou ela, servindo chá em xícaras que pertenceram à bisavó. Outro sinal de que o assunto era grave. Ele mencionou um investimento internacional importante que poderia multiplicar o dinheiro rapidamente, mas que precisa de como ele chamou, um aval financeiro. Ela hesitou, olhando para as próprias mãos. Seu pai ficou empolgado, especialmente quando Eduardo disse que poderia triplicar o valor em 6 meses. O que exatamente papai fez, mãe? Interrompi, sentindo o estômago afundar. Ele colocou a casa como garantia para um empréstimo, ela sussurrou, como se dizendo em voz baixa pudesse tornar o fato menos real. Assinaram os papéis ontem mesmo. Meu sangue gelou. A casa onde crescemos, herança dos meus avós, o único patrimônio significativo dos meus pais. Por que não me consultaram antes? Perguntei, tentando controlar o pânico na voz. Mamãe baixou os olhos. Eduardo disse especificamente para não comentarmos com você porque você não entenderia investimentos desse porte. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que precisei abraçar mamãe para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. O que Eduardo não sabia, acabara de cometer seu maior erro. O ensaio fotográfico pré-casamento foi agendado no Parque Burle Marx, um dos poucos refúgios verdes no meio do concreto paulistano. Como sempre, enviei Renata para representar o cerimonial, com instruções específicas para documentar tudo discretamente. O que não esperava era receber uma ligação dela no meio da tarde. Carol, você precisa ouvir isso. Estou no banheiro feminino e Beatriz está aqui chorando. Vou deixar você escutar. O áudio que se seguiu quebrou meu coração em 1000 pedaços. Não sei se estou fazendo a coisa certa. A voz embargada da minha irmã ecoava no banheiro vazio. Eduardo é tão...
Diferente quando estamos sozinhos. Ontem gritou comigo porque questionei um gasto no cartão. Uma pausa, som de papel sendo puxado. Às vezes penso na Carol. Ela sempre seguiu o que acreditava, mesmo quando todos duvidaram. E olha onde ela está agora. Enquanto eu continuo tentando agradar todo mundo, menos a mim mesma. Desliguei o telefone sentindo um nó na garganta. A imagem cuidadosamente construída da irmã perfeita, da influencer bem-sucedida, da noiva radiante, tudo parecia uma fachada tão frágil quanto a do próprio Eduardo. Naquela noite, quase liguei para Beatriz, quase revelei tudo. Mas então recebi um relatório detalhado da investigação sobre as finanças de Eduardo. Além da casa dos meus pais, ele havia recentemente pedido a Beatriz que transferisse para ele a pequena cobertura que ela havia comprado com anos de publicidades. Para consolidar nossos investimentos, ele justificou. A transferência estava marcada para a semana seguinte. O tempo estava acabando e eu precisava decidir: continuar coletando evidências ou intervir imediatamente. Jamais imaginei que o destino decidiria por mim, da maneira mais inesperada possível. O e-mail caiu na minha caixa de entrada por engano. Eduardo queria enviá-lo para seu assistente, mas no autocomplete selecionou o endereço corporativo da Momentos Perfeitos. O assunto já era revelador. Lista VIP, investidores prioritários. Abri o arquivo anexo com o coração acelerado, encontrando uma planilha meticulosamente organizada com mais de 50 nomes de grandes empresários e investidores brasileiros, cada um com observações específicas como alto potencial ou fundo de investimento interessado em tech. Não era uma lista de convidados para um casamento, era um roteiro para um evento de captação disfarçado. Ao lado de cada nome, Eduardo havia detalhado suas abordagens. Sentar próximo à mesa principal, garantir tempo exclusivo durante o coquetel, mencionar retorno de 40% em 8 meses. A última coluna listava o potencial de investimento de cada convidado. O valor total no final da planilha, 47 milhões de reais. O casamento nunca fora sobre amor ou união. Era literalmente seu último golpe desesperado. Mostrei a lista para Luísa, que balançou a cabeça em descrença. Ele está usando o próprio casamento como isca para investidores? Isso é um novo nível de baixeza. Concordei silenciosamente enquanto imprimia uma cópia da planilha para meu arquivo de evidências. O pior, comentei enquanto guardava o documento, é que minha irmã provavelmente não faz ideia. Ela é apenas mais uma peça nesse jogo, a noiva perfeita para o empresário perfeito com o investimento perfeito. O verdadeiro dilema agora não era se devia intervir, mas como e quando. Quanto tempo mais eu poderia justificar meu silêncio como proteção, quando na verdade cada dia que passava colocava mais pessoas em risco? O telefonema da coordenadora do Palácio dos Cedros veio às 7h15 de uma segunda-feira, me acordando de um sono já inquieto. Senhorita Santos, lamento informar, mas precisamos discutir urgentemente a situação do casamento Mendes Santos. O senhor Mendes não realizou o pagamento da parcela final e seu cheque anterior foi devolvido. Meu estômago deu um nó enquanto eu me sentava na cama, tentando processar mais essa complicação. Entendo. Vamos resolver isso hoje mesmo. Os problemas se multiplicaram como coelhos. Logo descobri que vários fornecedores haviam recebido cheques sem fundos, outros foram pagos com cartões que depois tiveram as transações contestadas. Eduardo estava literalmente fazendo malabarismos financeiros desesperados, enquanto continuava a exigir mais luxo, mais exclusividade, mais ostentação para seu grande dia. Os investidores precisam ver sucesso para investir em sucesso, ele repetia como mantra quando questionado sobre os custos astronômicos. Em um ato que até hoje me questiono se foi profissional ou pessoal, transferi mais 78 mil do meu próprio bolso para garantir que os principais fornecedores não abandonassem o projeto. É apenas um adiantamento temporário, repeti para mim mesma, sabendo no fundo que provavelmente nunca veria esse dinheiro de volta.
mas deixar o casamento da minha irmã desmoronar publicamente parecia uma punição cruel demais, mesmo para alguém que me tratou com tanto desdém por anos. Enquanto assinava a transferência, percebi uma verdade incômoda. Apesar de tudo, eu ainda a amava profundamente. E talvez, apenas talvez, essa fosse a chance de finalmente romper as barreiras que nos separavam há tanto tempo. A campainha do meu apartamento tocou às 22h14 de uma quinta-feira chuvosa, uma semana antes do casamento. Pelo olho mágico, vi a última pessoa que esperava encontrar: Eduardo Mendes, ensopado e visivelmente alterado. Considerei fingir que não estava em casa, mas algo me dizia que aquele momento era importante. Abri a porta e observei a expressão dele mudar de ansiedade para choque absoluto. "Você?" Ele gaguejou, cambaleando ligeiramente para trás. "Você é a dona da Momentos Perfeitos? Surpreendente, não é? A irmã fracassada que você e Beatriz tanto menosprezam é a mesma pessoa que está organizando seu casamento dos sonhos." Deixei que ele entrasse, mais para evitar uma cena no corredor do que por hospitalidade. Eduardo parecia um animal acuado, olhando freneticamente ao redor como se procurasse rotas de fuga. "Isso é algum tipo de vingança elaborada? Você planejou tudo isso?" acusou, passando a mão pelos cabelos molhados. "Você veio até aqui por algum motivo, Eduardo, e duvido que tenha sido para discutir minhas motivações." Mantive a voz calma, apesar do coração acelerado. Ele desabou no meu sofá, subitamente parecendo muito menor, sem seu terno italiano e sua postura arrogante. "Estou ferrado", murmurou, quase para si mesmo. Então, para minha completa surpresa, começou a chorar. Não lágrimas calculadas de manipulação, soluços descontrolados de puro desespero. Entre frases entrecortadas, a verdade emergiu. Credores haviam congelado suas contas, investidores anteriores estavam ameaçando processos, e o casamento era sua última chance de atrair capital suficiente para manter seu esquema funcionando. "Você não entende", implorou. "Preciso que este casamento seja perfeito. É minha única saída." Enquanto observava aquele homem despedaçado no meu sofá, uma pergunta martelava em minha mente. Devo salvar minha irmã deste casamento ou permitir que ela descubra a verdade da maneira mais dolorosa possível? E mais importante, Eduardo estava sendo sincero ou era apenas mais uma performance calculada? A semana final, antes de um casamento, é sempre caótica, mas os preparativos para o evento Mendes Santos elevaram o conceito de caos a novas alturas. Minha equipe trabalhava em turnos de 16 horas, finalizando detalhes que normalmente estariam resolvidos semanas antes. Tudo por causa das constantes mudanças de Eduardo. O homem alterou a paleta de cores 3 vezes em 5 dias, aparentemente inspirado por visões que teve em sonhos. Na verdade, cada alteração coincidia com a confirmação de presença de algum investidor importante da sua lista secreta. Em paralelo aos preparativos oficiais, montei uma operação secreta no porão do meu apartamento que parecia cenário de filme policial. Painéis com fotos, documentos conectados por linhas coloridas, cronogramas detalhados. O dossiê sobre Eduardo estava completo. Evidências suficientes para provar que ele era um fraudador em série, que o casamento era apenas mais um golpe elaborado e que minha irmã e meus pais estavam prestes a perder tudo o que tinham por causa dele. O momento mais surreal foi quando Eduardo apareceu no escritório para a reunião final de alinhamento. Após seu colapso emocional em meu apartamento, ele agia como se nada tivesse acontecido, tratando-me como uma mera prestadora de serviços que mal conhecia. Seus olhos, porém, transmitiam uma mensagem clara cada vez que os nossos se encontravam. Silêncio mútuo sobre aquela noite. Concordei tacitamente, não por compaixão, mas porque meu plano exigia que ele se sentisse seguro até o último momento. Enquanto revisávamos o cronograma minuto a minuto, sorri educadamente e pensei: aproveite seu espetáculo enquanto pode, Eduardo. O final desta história não será escrito por você.
Você já sentiu que seu celular só toca com más notícias depois da meia-noite? Era exatamente 3h17 da madrugada, quando meu iPhone iluminou o quarto escuro com o nome Bia piscando na tela. Atendi meio grogue, esperando alguma emergência ou talvez um desabafo bêbado sobre o noivo perfeito. Nada me preparou para o que viria a seguir. Carolina, estou te ligando para deixar uma coisa bem clara. A voz de Beatriz soava arrastada, com aquele timbre característico de quem já esvaziou uma garrafa inteira de champanhe em sua despedida de solteira. Eu e Eduardo decidimos que você não está convidada para o nosso casamento. Gastamos uma fortuna com o melhor cerimonial de São Paulo, e uma fracassada como você vai estragar a imagem da família. Respirei fundo, contando mentalmente até 5 como minha terapeuta me ensinou. Infelizmente não posso faltar, Bia, pois sou a dona do cerimonial. O silêncio do outro lado da linha foi tão absoluto que cheguei a verificar se a chamada havia caído. Então ouvi um barulho que parecia uma mistura de engasgo com risada histérica. Isso é algum tipo de piada doentia? Ela finalmente perguntou. Não era. E agora eu estava presa numa situação que nem o manual mais completo de etiqueta para cerimonialistas poderia resolver. Na véspera do grande dia, o Palácio dos Cedros fervilhava como uma colmeia elegante. Decoradores penduravam arranjos florais elaborados, técnicos ajustavam luzes, garçons ensaiavam coreografias precisas com bandejas. Supervisionei cada detalhe pessoalmente, verificando 2, 3 vezes cada elemento. Não porque o perfeccionismo era necessário, embora fosse, mas porque cada minuto no local era um minuto longe do meu celular, que não parava de tocar com mensagens desesperadas de todas as partes envolvidas neste drama. Eduardo ligou 7 vezes entre 14 e 22 horas, alternando entre ameaças veladas, espero que entenda as consequências de qualquer desvio do planejado, e súplicas patéticas. Por favor, preciso que tudo seja perfeito. É minha última chance. Minha mãe ligou chorando, dizendo que Beatriz estava trancada no quarto desde a despedida de solteira, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Os fornecedores que haviam recebido cheques sem fundo ligavam a cada hora confirmando que os pagamentos emergenciais que fiz garantiriam sua presença. A última ligação da noite veio de um número desconhecido. Era Henrique, o pai de Eduardo. Senhorita Santos, não nos conhecemos pessoalmente, mas preciso lhe fazer um pedido incomum, disse ele com uma formalidade que soava quase antiquada. Meu filho não é quem aparenta ser. Temo que sua irmã esteja caminhando para um desastre. Sua voz tremeu ligeiramente. Por favor, se houver qualquer forma de impedir este casamento sem humilhar publicamente todos os envolvidos, eu ficaria eternamente grato. Aquela ligação selou minha decisão. Na manhã seguinte, carregando uma bolsa com todas as evidências coletadas nos últimos meses, dirigi até o Palácio dos Cedros não apenas como cerimonialista, mas como irmã em uma missão de resgate. O amanhecer no dia do casamento trouxe aquela luz dourada perfeita que fotógrafos chamam de hora mágica. Cheguei ao Palácio dos Cedros às 5h30, observando o orvalho nas milhares de rosas brancas que decoravam o jardim. Minha equipe já estava a postos, muitos não tendo dormido em absoluto. Todos sabiam que este não era apenas mais um evento. Era o culminar de meses de conspiração, investigação e, ironicamente, o mais perfeito trabalho que a Momentos Perfeitos já havia realizado. Os vestidos das madrinhas acabaram de chegar, informou Renata, consultando seu tablet. O DJ confirmou o setlist especial. A orquestra está fazendo o soundcheck nos fundos. Os mini-doces com as iniciais B e E estão sendo finalizados agora. Assente mecanicamente, minha mente dividida entre a profissional impecável que todos conheciam e a irmã atormentada que ninguém ali, exceto Luísa, realmente compreendia. E Beatriz, alguma notícia? Perguntei, tentando soar casual. Acabou de confirmar que está a caminho. Aparentemente passou a noite no apartamento dos pais, não em casa.
Às 11h43, enquanto supervisionava a montagem da mesa principal no salão de festas, senti meu celular vibrar. Era uma mensagem de Eduardo. Precisamos conversar antes que ela chegue. Encontre-me na sala lateral em 10 minutos. Venha sozinha. Olhei para o telefone por longos segundos, ponderando as possibilidades. Seria uma última tentativa de me silenciar? Uma confissão final? Ou apenas mais um ato em sua elaborada performance? Respondi com um simples ok e segui para o encontro, a bolsa de evidências firmemente segura em minha mão, o coração batendo como um tambor de escola de samba. O que eu não sabia era que Beatriz havia chegado mais cedo do que o previsto e, naquele exato momento, estava sendo conduzida para a mesma sala lateral por uma bem-intencionada assistente que acreditava estar ajudando a noiva a encontrar um lugar tranquilo para se preparar. O confronto que havia planejado e temido por meses estava prestes a acontecer, mas não da forma que eu imaginara. Abri a porta da sala lateral e congelei na entrada. Não era Eduardo quem me esperava, mas Beatriz, sentada sozinha em um sofá vintage, ainda usando jeans e camiseta, o rosto limpo de maquiagem e os olhos vermelhos de quem passou a noite chorando. Nossos olhares se cruzaram e vi o exato momento em que a confusão em seu rosto se transformou em choque, depois em compreensão e finalmente em algo que não consegui identificar imediatamente. Carol, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz pequena, quase infantil. Fazendo meu trabalho, respondi, fechando a porta atrás de mim. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa, carregado com anos de palavras não ditas, com petições silenciosas e mágoas cultivadas. Beatriz olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma, ou talvez enxergando pela primeira vez a pessoa real por trás da caricatura da irmã fracassada que havia criado em sua mente. Você é realmente a dona da Momentos Perfeitos, ela finalmente disse. Não era uma pergunta, mas uma constatação atordoada. Sim, a mesma empresa que você e Eduardo chamaram de o melhor cerimonial de São Paulo enquanto zombavam da minha microempresa de festinhas. As palavras saíram mais amargas do que pretendia e imediatamente me arrependi do tom. Não era assim que havia planejado este momento. Beatriz cobriu o rosto com as mãos, seus ombros começando a tremer. Por um instante terrível, pensei que a havia quebrado completamente. Então percebi que ela estava rindo, um riso histérico, quase maníaco, que logo se transformou em soluços. Todo esse tempo... Ela balbuciou entre lágrimas. Todo esse tempo você esteve organizando meu casamento falso com um homem que eu nem tenho certeza se conheço. A ironia é perfeita demais. Casamento falso? Repeti, sentando-me cautelosamente ao seu lado no sofá. Beatriz secou as lágrimas com a manga da camiseta, um gesto tão distante da influencer perfeita que ela projetava nas redes sociais que quase não reconheci minha própria irmã. Eduardo está desaparecido desde ontem à tarde, ela explicou. Seu último texto dizia que estava finalizando uma surpresa especial para mim. Então recebi uma ligação anônima. Sua voz falhou. Uma mulher me contou sobre os investidores, sobre como ele planejava usar nosso casamento para conseguir dinheiro. Abri minha bolsa e espalhei os documentos que havia coletado nos últimos meses. Extratos bancários, e-mails impressos, relatórios de investigação, a lista de convidados com os valores esperados, a hipoteca da casa dos nossos pais. Observei o rosto de Beatriz enquanto ela absorvia cada evidência, seus olhos se arregalando com o horror crescente. Ele hipotecou a casa dos papai e mamãe? Sussurrou, tocando o documento com dedos trêmulos. E meu apartamento? Eu assinei os papéis de transferência na semana passada. Ele disse que era para consolidar nossos ativos. Bia, sinto muito, disse sinceramente, cobrindo sua mão com a minha. O primeiro contato físico verdadeiro entre nós em anos. Deveria ter contado tudo antes, mas temia que você não acreditasse em mim, que pensasse que era apenas inveja ou ressentimento. Ela apertou minha mão com força surpreendente. Eu provavelmente não acreditaria,
admitiu. Estava tão desesperada para provar meu valor, para mostrar a todos que tinha conseguido o pacote completo, o homem rico, o casamento dos sonhos, a vida perfeita para compartilhar online. Ela deu uma risada amarga. Enquanto isso, você construiu algo real, algo seu, algo que importa, e eu estava ocupada demais menosprezando você para perceber. O silêncio que se seguiu foi interrompido por batidas insistentes na porta. Beatriz, você está aí? Precisamos começar a maquiagem e o cabelo. Já estamos atrasadas. A voz estridente da maquiadora contratada parecia vir de outro universo, um universo onde este casamento ainda aconteceria como planejado. Beatriz olhou para mim, então para os documentos espalhados e, finalmente, para o relógio na parede marcando 12:37. A cerimônia estava marcada para as 16 horas. 400 convidados começariam a chegar em menos de 3 horas. O que eu faço agora? Ela perguntou. Não para mim exatamente, mas para o ar. Sigo com isso? Finjo que não sei de nada? Cancelo tudo e viro a piada da temporada? Seu rosto refletia o pânico genuíno de alguém cuja identidade inteira estava construída sobre aparências e validação externa. Pela primeira vez em anos, vi minha irmã mais nova. Não a personagem que ela havia criado, mas a Bia real, vulnerável e assustada. Foi quando Eduardo apareceu à porta, ofegante, como se tivesse corrido. Ele congelou ao nos ver juntas, cercadas pelos documentos incriminadores. Seus olhos saltaram de um papel para outro, reconhecendo instantaneamente o que eram. Isso não é o que parece, começou ele, mas Beatriz já estava de pé, transformada pela raiva que parecia crescer a cada segundo. Não é o que parece? Ela repetiu, sua voz subindo uma oitava. Você hipotecou a casa dos meus pais, você me fez transferir meu apartamento para seu nome, você está usando nosso casamento para atrair investidores para um esquema de fraude. Eduardo recuou, mas ela avançou, apontando para a lista de convidados com valores anotados. Eu sou apenas um acessório para você, não é? Uma influencer bonita para dar credibilidade ao seu golpe? Naquele momento, vi algo acontecer em Beatriz, uma metamorfose instantânea de vítima para vingadora. Bem, adivinhe, o casamento ainda vai acontecer, mas não do jeito que você planejou. Às 14h05, a orquestra começou a tocar Canon em Ré de Pachelbel, exatamente como planejado. Os 400 convidados, socialites, influencers, empresários, políticos e celebridades, viraram-se ansiosos para a entrada da noiva. Eduardo aguardava no altar, o sorriso confiante de um homem que acreditava ter o mundo nas mãos. Nos bastidores, Beatriz respirou fundo, ajustando o terno azul marinho que havíamos conseguido de última hora, idêntico ao que eu usava. Tem certeza disso? Perguntei pela última vez. Ela assentiu, uma determinação feroz em seus olhos que não via desde que éramos adolescentes. Senhoras e senhores, anunciou o cerimonialista quando as portas se abriram. Por favor, recebam a noiva. O burburinho de admiração esperado transformou-se em confusão quando duas mulheres entraram de braços dados, ambas em ternos idênticos, caminhando com a confiança de quem finalmente encontrou seu verdadeiro norte. Vi o momento exato em que Eduardo percebeu o que estava acontecendo. Seu sorriso congelou, depois derreteu, enquanto seus olhos saltavam freneticamente procurando por investidores importantes que testemunhavam a cena. Boa tarde a todos, Beatriz começou, sua voz surpreendentemente firme ao chegar ao altar. Agradeço sinceramente por virem. Este dia é realmente especial, mas não pelas razões que imaginaram. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Eduardo. Não haverá casamento hoje. Em vez disso, gostaria de fazer 2 anúncios importantes. Primeiro, Eduardo Mendes é um fraudador que tentou usar este evento para atrair investidores para um esquema ilegal. Os documentos comprobatórios estão sendo distribuídos neste momento. Como ensaiado, minha equipe começou a circular com tablets mostrando o dossiê completo. Segundo,
Estou oficialmente me tornando sócia da empresa de minha irmã Carolina, a verdadeira história de sucesso da nossa família, a mulher que construiu a Momentos Perfeitos, o melhor cerimonial de São Paulo. Enquanto Beatriz terminava seu discurso, o salão mergulhou em um silêncio atordoado antes de explodir em uma cacofonia de reações. Eduardo, pálido como cera, tentou balbuciar alguma defesa, mas o microfone já havia sido cortado. Uma precaução que Luísa providenciara antecipadamente. Alguns convidados, principalmente os investidores que reconheceram seus próprios nomes na lista que circulava, levantaram-se indignados e partiram imediatamente, celulares já colados aos ouvidos, provavelmente ligando para seus advogados. Outros, especialmente amigos de infância de Beatriz e colegas de trabalho da Momentos Perfeitos, aplaudiram espontaneamente. Meus pais, sentados na primeira fileira, apresentavam expressões absolutamente indescritíveis. Uma mistura de choque, vergonha, alívio e, surpreendentemente, orgulho. Mamãe chorava silenciosamente, enquanto papai, sempre tão contido, levantou-se com as pernas trêmulas e caminhou até nós, ignorando completamente Eduardo. Minhas filhas, ele disse com voz embargada, abraçando-nos juntas pela primeira vez em anos. Acho que este é o melhor casamento a que já assisti. Naquele momento, enquanto seguranças discretamente escoltavam Eduardo para fora pelos fundos, percebi que tínhamos realizado algo muito mais significativo que impedir uma fraude. Tínhamos finalmente derrubado os muros que nos separavam por tantos anos. 6 meses após o não casamento, nossa família finalmente encontrou um equilíbrio que nunca pensei ser possível. Nos reunimos mensalmente em um café nos Jardins, onde papai, que antes media sucesso pelo tamanho do escritório, agora pergunta sobre minha satisfação pessoal no trabalho, enquanto mamãe deixou de lado o "quando você vai se casar?" para se dedicar a um abrigo de animais. Durante um desses almoços, ela confessou entre lágrimas após seu segundo prosecco: "Sempre achei que vocês precisavam de caminhos diferentes porque eram muito parecidas para coexistirem." Olhando para Beatriz, percebi que talvez nossa mãe estivesse certa. A teimosia, a determinação e a necessidade de provar nosso valor sempre estiveram presentes em ambas. Os mesmos traços que nos separaram agora nos uniam em algo muito mais forte. Beatriz se transformou de uma maneira que ninguém poderia prever. Vendeu 90% de suas bolsas e sapatos de grife para investir em cursos de gestão empresarial. Deletou suas contas com milhões de seguidores e criou novas, menores e mais autênticas, onde compartilha sua jornada sem filtros. Perdi mais de 1 milhão de seguidores, mas ganhei noites de sono tranquilo. Ela brinca, enquanto desenvolve nossa nova linha de consultoria em eventos autênticos, celebrações significativas em vez de espetáculos para redes sociais. Sua inteligência emocional complementa perfeitamente meu pensamento estratégico, como se finalmente tivéssemos descoberto que não precisávamos competir, precisávamos colaborar. Quanto a Eduardo, a matéria no Estadão dizia tudo. Empresário foragido da justiça é localizado na Colômbia, acompanhada de uma foto dele quase irreconhecível sendo escoltado por policiais. Os desdobramentos jurídicos continuam. 23 investidores lesados, 3 processos criminais, investigações da Receita Federal. Da prisão, ele nos enviou um e-mail. Vocês duas são mais parecidas do que imaginam. A mesma determinação implacável, apenas canalizadas de formas diferentes. Beatriz me convenceu a não responder. Algumas pessoas só entendem o mundo através de manipulação. Não dê a ele o que ele quer. Mais uma chance de se inserir na nossa história. Ontem, recebemos um e-mail com o assunto Proposta de Casamento, Família Mendes. Era da irmã de Eduardo, Amanda, pedindo que organizássemos seu casamento com Ricardo Viana, o ex-sócio e principal denunciante do irmão. É algum tipo de piada? Ou armadilha? Perguntou Beatriz, irrompendo em minha sala com o tablet na mão. Após refletir, um sorriso lento formou-se em seus lábios. Aquele que agora reconheço como sinal de uma ideia brilhante.
Acho que seria poeticamente justo organizarmos o casamento mais espetacular que São Paulo já viu para as pessoas que ajudaram a desmascarar o homem que quase destruiu nossa família. Nossos olhares se encontraram, uma comunicação silenciosa fluindo entre nós. E você, aceitaria organizar um casamento para a família do homem que quase destruiu a sua, sabendo que a vingança mais doce já está servida em seu sucesso compartilhado?